Então a ideia é o seguinte, a gente tem situações onde é construído, pensa assim, você compra um terreno, né? Aí o terreno, geralmente um terreno faz fundo com o outro. Então aqui é a frente de um terreno, aqui é o fundo e aqui é o outro. E esse terreno, ele é mais alto, né? Porque isso era dessa forma, era caído assim. Então o cara que vai construir nesse terreno, esse cara que está no alto aqui, que ele faz geralmente nessa rua aqui, que é a rua que ele entra à frente do terreno dele, ele constrói a casa dele aqui em cima, certo? Então ele faz a fundação da casa dele aqui e ele constrói a casa dele aqui em cima. Muito bem. Quando o outro vai construir aqui, então a casa dele está aqui, ó. Quando o outro vai construir aqui, e o terreno é assim, o que ele faz? O pessoal corta o terreno aqui, né? Escava o terreno aqui, então o terreno dele fica aqui. E aqui fica a terra. Então quando você está enxergando daqui, você está enxergando a terra, um paredão de terra aqui, certo? Porque essa casa aqui está nessa situação, está nessa fundação. Muito bem. O que acontece com isso? Você precisa fazer um muro de arrimo aqui. Porque esse muro de arrimo é o que vai segurar toda a terra que está essa casa aqui em cima. Porque se você não fizer um muro de arrimo aqui, infiltração, chuva, tudo que acontece, movimentação da terra, o peso dessa casa pode em algum momento fazer com que essa terra faça isso. Ó. E quando essa terra faz isso, essa casa ela cai, ela vem para cá. Então, isso é uma situação gravíssima, né? Pelo amor. E tem até um vídeo, inclusive, esses dias na internet aí que eu vi, aconteceu isso, tá? Tá no Instagram. Então, pensa bem, raciocina comigo aqui. O cara tem que fazer um muro aqui, ok? De arrimo. Ele tanto faz um muro aqui quanto ele faz um muro nas laterais, porque agora a situação ficou cortada e o terreno dele tá reto aqui, né? Quando ele faz um muro de arrimo aqui, ele não tem como impermeabilizar do lado de cá do muro, que é onde realmente tem a umidade. Então, agora pensa que a minha mão é exatamente o muro de arrimo dele, tá bom? E aqui você tá tudo cheio de terra aqui nesse pedaço aqui, ó. Tudo cheio de terra aqui, né? E a casa aqui em cima. Como é que você vai impermeabilizar aqui? Você não tem como impermeabilizar esse lado aqui, porque você não pode escavar embaixo da construção do outro. Sequer, você deve escavar e deixar aparente a fundação aqui, né, da casa do outro. Você não pode. Você tem que ter um método tem que ter um espaço, tem que ter contenção, tem que ter terra ali a fim de que sustente isso e mantenha essa casa aqui. Porque se isso não acontecer, você tem essa queda, se você começar a tirar muita terra. Então, você não pode escavar por baixo para impermeabilizar aqui. Como é que faz? O que você faz numa situação dessa, que você não tem esse acesso aqui? Né? Eu já recebi aí mais ou menos uns 15 construtores, mais ou menos, me perguntando a respeito de como resolver esse tipo de situação. Né? E assim, eu te falo, tem solução, tem jeito de resolver esse tipo de situação. Plenamente, perfeitamente, sem ter problema nenhum de umidade, sem nada. Onde você faz o método construtivo aqui, você constrói esse muro de arrimo, terra aqui, você constrói o muro aqui e você tem o bloqueio dessa umidade permanente. Não tem como essa umidade vir para cá. Porém, logicamente, tem técnica, tem produto, tem coisas que devem ser feitas que o pessoal não se atenta, que o pessoal não sabe. Agora, por que o pessoal não sabe? Não sabe por quê? Não tem acesso aos produtos, e se não tem acesso ao produto, obviamente não tem técnica, né? Não sabe qual é a técnica. Agora, eu sei como resolver esse tipo de situação. Então, esse é um assunto, principalmente relacionado ao muro de arrimo, que, cara, é a solução para um monte de casas aí que sofrem esse tipo de situação. Porque o pessoal não constrói a casa, no mínimo ele faz um patamar, né? Um patamar aqui para construir a casa, certo? Depois fazer a garagem e tal, enfim. Né? Então esse tipo de situação. E ainda quando tem subsolo? Que além de cortar o terreno, ainda entra subsolo, entra mais ainda, né? E você tem todo esse paredão para impermeabilizar. Eu tenho método, tenho solução, tenho produto para esse tipo de coisa. Né? Como resolver. E assim, não só sei como fazer, como já fiz, já orientei, já fizeram dessa forma e sucesso pleno na construção. Então acabou, cara. Então assim, quando a gente entra
nessa situação, com tecnologia, com o método construtivo correto, acabou, não tem como a umidade passar. Agora, o que o pessoal precisa ter de consciência? Precisa ter consciência do seguinte, cara, eu tenho que fazer correto. Eu tenho que fazer certo. É assim que tem que fazer? É assim. Ah, mas fica caro. Peraí, o que é caro? Caro é você construir e não ter problema? Construir e ter problema então é barato? Hã? Responde pra mim. Construir e ter problema é barato. Oh, legal, né? Não é verdade? Não é assim? Então, peraí, é uma questão de mentalidade, uma questão de consciência das pessoas, de como elas realmente pensam. O que é caro, o que é barato? Né? Logicamente, elas estão enxergando, quando a gente fala caro ou barato, as pessoas estão pensando no preço de etiqueta, no valor da etiqueta. Quanto que tá na etiqueta? Ah, na etiqueta lá tá custando 10. Tá custando 50. Ah, 50 é caro, 10 é barato. Não, cara. Qual é o benefício que aquilo te traz? Né? Então, aquilo não pode ser olhado preço de etiqueta. Você tem que saber fazer a distinção verdadeira sobre o que é valor e sobre o que é preço. Que valor tem aquilo? Que benefício que aquilo te traz? Por que aquilo custa aquilo? Mas o custo daquilo, por isso que fala custo-benefício, né? Não é preço-benefício, é custo-benefício. Preço é uma coisa, tudo tem seu preço. Agora, se você constrói uma porcaria por 10 e tem problema, e você constrói algo por 50 e não tem problema, o que ficou mais caro? É o que você gastou 10 para construir porque você teve problema. E aí você vai ter que refazer. Aí dos seus 10 pula para, no mínimo, os mesmos 10 se você fizer a mesma coisa. Aí você vai ter que quebrar, né? E tem coisa que você não vai ter nem solução depois. Aí assim, é conviver com aquilo o resto da vida. Igual eu já vi, sabe o quê? Já vi parede desse tipo aí, tá? Parede onde o cara corta o terreno e constrói, né? Encostou a paredona lá na terra, aí sabe o que acontece? Começa a ter infiltração, ele não sabe o que fazer, ele tira o reboco, reboca de novo e não funciona, e ele aplica produto que o depósito lá mandou e não funciona, aí ele desiste. E sabe o que ele faz? Ele faz uma parede falsa na frente assim, ó, e larga aquilo lá para trás. Aí ele descola uma parede de drywall, né? Faz uma parede de drywall aqui, a sua parede está aqui encostada na terra. Aí ele pega lá uma distância, constrói uma parede de drywall, matei aquilo lá. Mas você está enganando quem? Você está enganando os outros, né? Ou está se enganando, porque na tua consciência você não sabe que tem uma parede lá que está sofrendo com umidade. E outra, aí você diz, não, mas eu não estou enxergando. Ah, lembra do invisível? Não estou enxergando aquilo. Não estou vendo, né? Então, você não está vendo. E é pior ainda se você não está vendo. Porque se você está vendo, você sabe que tem um problema e tem que ser corrigido. Agora, se você não está vendo, e do ponto de vista estrutural, o que está acontecendo? Conta pra mim. Se você não está vendo, você contar, não tem nem como, né? Aí a parede está lá. Inclusive tem uma situação de um bloco, de um tijolo de uma churrasqueira. Tá todo esfarelado, tá virando pó a churrasqueira. Eu já vi bloco de construção de casa virando pó. Volta a ser a terra de novo, o tijolinho, né? O bloco volta na consistência de terra. Então, se você não tá vendo o que tá acontecendo naquela sua parede, o que será que tá acontecendo do ponto de vista estrutural daquela parede? Então, a pior coisa é você construir uma parede 30 centímetros de distância e deixar escondido lá, porque você não quer ver a umidade, você não quer conviver com a umidade. Pô, resolve aquilo de vez. Tem como resolver aquilo de vez? Lógico que tem. Agora, tem como ter construído aquilo de vez também, sem ter esse problema, entendeu? Então, assim, as pessoas não se atentam a esse tipo de situação, né? Porque quando você entra numa situação e você fala, tem que ser assim, assim, tem que fazer isso. Mas isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Ou então isso, mas isso fica caro. O que é caro, meu? Se fica 30% de um valor a mais, e às vezes fica até mais em conta, né? Mas 30%, 40% a mais, ficou mais caro. Pô, ficou mais caro o preço de etiqueta e o benefício que você vai ter, que você nunca vai ter esse problema. E aí o que acontece? O cara não quer fazer. Tá bom, aí faz lá, aí tem um problema. Aí depois que tem um problema, sabe o que acontece? Aí meu telefone que toca. Fizemos lá e deu problema, tá assim, você pode me ajudar? Posso, lógico que eu posso te ajudar. Eu tenho prazer em te ajudar, mas por que você não ouviu? E falam que a raiva da pessoa aumenta em 30% quando você fala, eu te disse.
Não é verdade? Então, cara, eu ajudo, mas assim, é uma pena. E é uma pena quando você vê a situação, você orienta, você fala, e ainda assim a pessoa segue do jeito que ela achou que deveria ser, que ela ia fazer antes, né? Então, principalmente essa situação de muro de arrimo desse jeito, é algo extremamente grave, e as pessoas realmente não sabem como fazer, o que fazer para ter esse tipo de impermeabilização correta, porque realmente não tem como você entrar aqui embaixo. Como fazer? O que fazer? Né? Por isso que aí sim, você precisa de um especialista, você precisa de técnica, você precisa saber realmente o que fazer, como fazer para ter sucesso. Entendeu? Então, é isso, cara. Nessa parte de muro de arrimo aí, esse tipo de muro é complicado, mas tem solução. Até para isso tem solução. E solução definitiva. Entendeu? Permanente, que você não tem mais esse tipo de problema. É só seguir direitinho. Sabe uma outra coisa que eu já vi também? Em muro assim? Já vi muro de arrimo aí, e colocam os canos, né? Para fazer a captação de água ali, uma drenagem. E aí esses canos estão fechados com massa. Fecharam com massa o cano. Pô, mas por que você colocou um cano então? Está fechado com massa? Então não tem necessidade de ter o cano. Tem um paredão, vou mandar uma foto depois para você. Vários canos, aí eu fui ver os canos como estavam, tudo fechado com massa os canos. Aí os canos lá de cima estão abertos, no entanto que você vê a mancha assim que desce na parede de água com terra, manchando toda a parede. E os de baixo, que é onde toda a água infiltra, não tem saída da água. Então aí o muro está ficando tudo escuro já, de tanta umidade que está infiltrando no muro, porque não tem de onde sair. Então por que deixou a drenagem? Se você encheu o cano de massa, tapou o cano? Cara, uns negócios assim que eu não consigo entender, né? Então, quer fazer? Faz certo. Faz de uma vez só. Existe método, existe tudo, né? Então, quando eu falo isso, quando eu faço esse vídeo nesse sentido, e bato esse papo com consultores, no intuito assim, cara, conscientiza que você tem que fazer a coisa certa, senão você vai continuar tendo problema. E aí o que acontece? Decepção. Decepção do dono da casa que construiu e teve problema, e aí vai encher seu saco, sua reputação vai lá para baixo, né? Então, é legal? Pô, por isso que todo mundo fala, fiz isso, fiz aquilo, e por isso que a construção civil em algumas situações, né, várias delas inclusive, tem o quê? É mal vista, né? Profissional mal visto, porque ele teve problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E todo mundo sai falando, é assim, é assado. Não, gente, tem jeito, tem jeito. Eu bato nisso sempre. Tem jeito, tem como. Agora você tem que querer. Bom, então, partindo aqui para a questão do muro, essa situação toda, é o seguinte, você está tendo aqui comigo informações, estou entregando para você conteúdo onde você tem que se atentar a esses métodos, se atentar a esse tipo de situação, para que você possa realmente ter sucesso contra essa infiltração que vai acontecer nesse muro, tá bom? Você seguindo aqui, você adquirindo essa informação, eu tenho certeza que você vai conseguir realmente ter um sucesso, né? Ter método e aprender da técnica para resolver esse tipo de situação, tá joia? Essa é a minha função aqui, é entregar esse conhecimento a você, é fazer com que você se atente a isso, se atente aos detalhes, se atente aos problemas que existem, né? É uma conscientização isso de uma problemática, vamos dizer assim, que pode acontecer nos muros, muito comuns hoje em dia, tá? Então, é isso. Me segue aqui, deixe seu comentário a respeito se você já teve situação de construção de muro de arrimo nessas condições, onde você não teve como fazer a impermeabilização. Se você teve como fazer a impermeabilização, como é que você fez, qual a solução que você buscou, né? Se você já viu algum caso, né, de casas na parte alta aqui, onde ficou mostrando a fundação, eu já vi, tá? Onde ficou mostrando a fundação da outra casa, né? Os pilares ali de sustentação, né? Da outra casa que está enterrado ali, né? As estacas. Comenta aqui comigo para que eu fique sabendo a respeito disso, tá joia? Bom, então é isso, ó. Sucesso contra vazamento, infiltração e umidade, hein? Eu sou o Márcio Pedro e estou aqui para ajudar vocês com relação a isso. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos.